Olá, querido irmão, querida irmã, é uma alegria mais uma vez estarmos unidos nesse momento de adoração. Mais uma vez, não estamos unidos presencialmente, mas estamos prontos, dispostos e aqui preparados para entregar ao nosso Senhor o louvor que é devido ao seu nome. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Rei de toda a glória e Ele merece toda a adoração, não só do nosso culto, não só desses momentos de adoração comunitária, coletiva e pública que nós temos, mas também da nossa vida toda como adoração a Ele. É isso que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, diz assim o escrito do apóstolo Paulo: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nós estamos aqui para também lembrarmos disso, que tudo que façamos seja para a glória do nosso Rei, a glória do nosso Deus, que Ele seja o real e legítimo Rei das nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Somos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus.
Nesse momento, irmãos, vamos buscar o nosso Deus em oração pelos motivos tão importantes e sérios que têm tomado nosso coração e nossas mentes nesses últimos dias. Vamos colocar diante de Deus toda a nossa aflição, a nossa angústia, nosso medo, nossa ansiedade. Vamos colocar aos pés do Senhor. O nosso Senhor nos ensinou na sua palavra que nós não deveríamos andar ansiosos por nada. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, fala para nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, que Ele ao devido tempo nos exaltará, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lançar a nossa ansiedade ao Senhor é uma forma de nos humilharmos diante dEle e é uma forma também de exaltarmos o Seu nome. Por isso, nosso momento de oração, de intercessão, de súplica é um momento que está no meio do culto, quando nós nos estamos reunidos para adorar o nome dEle. Adoramos também pedindo, adoramos também reconhecendo que Ele é soberano sobre as nossas aflições e os nossos problemas. Então vamos agora render adoração ao Senhor dessa forma, colocando diante dEle as nossas petições. Senhor nosso Deus, Senhor de toda a glória, Senhor do universo, Deus que está acima de todas as circunstâncias e de todos os problemas, Senhor de perfeição, amor, misericórdia e paz, ao Senhor nós recorremos agora, Pai. Recorremos clamando, pedindo a Deus que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento de aflição. Nós, o seu povo, estamos diante dessas crises tão avassaladoras que assolam o nosso país e todo o mundo. A crise da saúde, ó Deus, diante dessa pandemia, mas também as crises econômicas e, no nosso caso específico, crises políticas, crises sociais, todas as circunstâncias tão negativas que se impõem à nossa realidade. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, a sua justiça, a sua misericórdia, ao seu amor. Clamamos que o Senhor intervenha, ó Pai, e que o Senhor também, ó Deus, guarde o nosso coração da ansiedade, do medo, da tristeza profunda, mas com ânimo e consolo que vem do Teu Espírito, sejamos encorajados para viver essa vida de maneira justa, para levarmos, ó Deus, a sua palavra e a luz do Senhor ao povo em trevas, para estendermos a mão ao necessitado e para amarmos, ó Deus, de todo o coração aqueles que também se encontram desamparados, solitários, aflitos, e especialmente aqueles que nisso tudo não encontram nem o Senhor porque não Te conhecem. Que através de nós, ó Pai, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua graça chegue a pessoas que estão clamando, ó Deus. Que assim, ó Pai, a Tua igreja honre o Teu nome, sendo instrumento da Tua justiça, como somos ensinados a ser na Tua palavra, lá em Romanos, no capítulo 6. Que os nossos membros sejam instrumentos da Tua justiça, ó Pai. E que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado também em tempos tão conflituosos, em tempos tão problemáticos, em tempos tão difíceis, ó Deus. Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente. Guarda também os nossos lábios, ó Deus, para que não sejamos proclamadores de ódio e para que também não sejamos propagadores de mentiras, ó Pai. Mas que estejamos sempre, ó Deus, sintonizados na Tua vontade e que tudo que façamos, tudo que dizemos, tudo que pensamos, ó Deus, tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Diante da Tua mão nós nos humilhamos e clamamos que o Senhor haja através da Tua igreja, Deus. Guarde a nossa comunhão, guarde a nossa fraternidade, que o Teu Espírito promova ainda mais amor entre nós, mesmo separados espacialmente, ó Deus. Que assim, mais e mais unidos pelos vínculos do Espírito, e sejamos prontos para mostrar para o mundo o amor que nos faz um e que nos caracteriza como discípulos de Jesus Cristo. E também Te pedimos, ó Deus, pelos que estão doentes, que o Senhor restaure a sua saúde, pelos que estão trabalhando no risco, ó Deus, de contágio, que sejam fortalecidos e que sejam encorajados pelo Senhor.
Também pelos cientistas, ó Deus, que buscam uma cura e que buscam, ó Deus, uma vacina para essa doença, que sejam capacitados mais e mais pela sua sabedoria, ó Pai. Também pelos que nos governam, que sejam eles, ó Deus, capacitados pela sua sabedoria e cheios da sua justiça para agir de maneira correta sempre, ó Pai. E que assim, ó Deus, a tua misericórdia se manifeste entre nós, entre o teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre Daniel, no livro de Daniel, não é?
e estamos agora na quinta mensagem e no capítulo 5. Estamos chegando já na metade do livro, porque o livro tem 12 capítulos, nós estamos no quinto. E nesse momento, este capítulo quinto, ele é um capítulo que trata de um novo rei. Não é mais o rei Nabucodonosor que está presente nos primeiros 4 capítulos. Agora temos um rei novo, o rei Belsazar. As pesquisas históricas têm entendido que o rei Belsazar ele era um dos sucessores de Nabucodonosor. Possivelmente depois de Nabucodonosor tiveram mais 2 reis antes de Belsazar. E Belsazar, na verdade, não foi um rei sozinho da Babilônia. Ele era filho de um rei babilônico, de um rei do Império Babilônico, que era o rei Nabonido. O rei Nabonido reinava nesse momento, mas o seu filho, Belsazar, reinava, era corregente com o seu pai. É isso que nós temos entendido das pesquisas históricas. É possível, inclusive, pela história e pelo contexto em que o capítulo se dá, que essa que é vista pelo capítulo como a última noite do rei Belsazar no trono, fosse já um momento em que o seu pai já tivesse sido deposto ou derrotado pelos invasores persas, e aí o rei Belsazar talvez estivesse nesse capítulo até celebrando o fato de que agora ele era o rei sozinho. Nós não sabemos exatamente o contexto da festa que esse capítulo 5 de Daniel nos traz, mas é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma festa, um banquete do rei Belsazar. Diz lá o versículo 1 do capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e eles beberam muito vinho. Então ele estava lá num banquete com muito vinho, todo mundo bebendo naquela festa, naquele banquete ali na Babilônia. E aí continua dizendo o versículo 2: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Veja que interessante, essa história é uma história sobre sacrilégio. O que é sacrilégio? Sacrilégio é você ir contra algo que é sagrado, é você profanar algo que é sagrado. E esse texto é um texto sobre sacrilégio, porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém, tomaram do templo um monte de utensílios que eram utensílios consagrados, eram utensílios santificados a Deus. E a ideia de santificado que a gente tem na escritura, lá do hebraico, significa separado, separado para um uso específico. Acontece que o rei Belsazar, desrespeitando isso, mandou buscar lá esses utensílios, que eram utensílios consagrados a Deus, para serem usados pelo sacerdote na presença de Deus, mandou trazer para que ele banqueteasse e tomasse o seu vinho e ali celebrasse com as mulheres
e adorasse os seus deuses usando utensílios que eram utensílios para uso exclusivo da liturgia da adoração ao único Deus, ao Deus de Israel. Esse é o sacrilégio que o rei Belsazar cometeu nessa festa. É esse o problema. Mas no momento que ele faz isso, naquela festa, naquela aquela barulheira toda que a gente imagina, uma mão humana aparece e começa a escrever na parede, e o rei Belsazar fica muito alarmado e chama dos seus sábios para interpretar o que está escrito lá, mas ninguém consegue interpretar o que está escrito lá. E ele fica ainda mais temeroso ainda, não é? E ainda mais assustado. E aí a gente tem no versículo 10 a entrada da rainha. Olha que interessante. A partir do versículo 10. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai trouxe de Judá? Soube que o espírito dos santos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram sábios os encantadores à minha presença para ler essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Olha só. Daniel é chamado, então, a um reconhecimento da sua sabedoria, da sua inteligência, da presença do Espírito, do seu discernimento espiritual. Ele tem tudo isso e é desafiado nesse momento. Olha, interprete o que está escrito ali. Se você interpretar, você ganhará presentes, prêmios, você será colocado num cargo à altura. E veja, Daniel não estava naquela festa, ele não estava presente. Possivelmente, porque já se passou tanto tempo do reinado de Nabucodonosor, que Daniel já estava velho, já estava fora, afastado das funções reais, e talvez Belsazar, o rei, nem soubesse direito, pelo que a gente entende, é que ele nem sabia direito quem Daniel era. Ele fica sabendo pela rainha, possivelmente rainha mãe, não é nem a rainha esposa dele, é a rainha mãe ou a rainha esposa de Nabonido, o seu pai, não é? Possivelmente essa rainha que sabia, porque ela era mais antiga do que ele, e manda então chamar Daniel, e Daniel vai até ele, e ele fala: olha, se você interpretar, você vai receber esses presentes todos. Ao que Daniel responde: você pode ficar com esses presentes, eu não quero receber esses presentes, né? E aí ele traz o juízo sobre Belsazar. Olha só o que ele diz. Ele fala assim: ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas temiam diante dele e o temiam. Tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido, por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado de sua glória. Isso aqui é citando lá o capítulo anterior que a gente já pregou. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca ao poder quem ele quer. Olha só, Daniel falando, isso tudo aconteceu com o seu predecessor, ou com o seu pai, como algumas versões trazem. Isso tudo aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi deposto, mas ele foi colocado de volta quando entendeu que Deus é o Senhor acima de todas as coisas. Agora veja sobre Belsazar o que ele fala. Mas tu, Belsazar, seu sucessor,
não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras na inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou seus dias e o teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, que é o singular de Parsim, né? Por isso que aparece Parsim antes e Pérez aqui no versículo 28. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Olha só que interessante isso. Quando nós olhamos lá no capítulo 4 e falamos de Nabucodonosor e do juízo de Deus sobre Nabucodonosor, nós vimos que Deus trouxe juízo sobre Nabucodonosor porque ele se achou acima de Deus. E o que demonstrava isso é que ele não agia com justiça e não cuidava dos necessitados. Esse é um problema muito sério que Nabucodonosor estava demonstrando como rei. E falamos sobre a importância de que um governo que Deus tem por justo é aquele que cuida dos necessitados e que faz justiça. Mas Belsassar fez uma outra coisa. Ele também se colocou acima de Deus. Ele também se colocou acima do Deus Todo-Poderoso. Ele também se achou maior do que o Altíssimo. Mas o que demonstrou isso não foi a falta de justiça nas suas obras, ainda que elas também fossem injustas. O que mostrou isso foi o fato de que ele tomou o que era sagrado para servir outros deuses. Tomou do que era consagrado a Deus para servir outros deuses. A justiça, o juízo de Deus se manifestou contra o reino de Belsassar quando ele tomou do que era consagrado a Deus para servir a outros deuses. Talvez você leia isso e faça uma ligação rapidamente com algumas coisas que nós temos religiosas no nosso tempo. Talvez você pense assim, bom, então isso significa que eu não posso usar das coisas que são da igreja para outros fins. Então, por exemplo, os instrumentos musicais da igreja não podem tocar músicas que não sejam para Deus. Ou o púlpito da igreja não pode ser usado para outra coisa que não seja para pregar a palavra de Deus. Não pode ser levado para uma formatura de uma escola, por exemplo. Ou, talvez ainda mais ligado com as questões de poder desse versículo, você pense, isso aqui me ensina que não devemos misturar política e religião. Não devemos misturar essas duas coisas. E ainda que você faça isso com toda a sua dedicação, você não terá entendido totalmente se não perceber o que significa utensílios do templo nesse versículo. Porque utensílios do templo não são os instrumentos com os quais nós prestamos culto a Deus. Não é o banco da igreja, não é o instrumento musical da igreja, não é os instrumentos nos quais nós fazemos, por exemplo, a ceia do Senhor, não é nada disso. Porque os instrumentos do templo eram os instrumentos da presença de Deus no Antigo Testamento. O templo era a casa de Deus. Os nossos lugares de culto, eles não são a casa de Deus. Deus não habita esses templos feitos por mãos de homem. Ele não habita estes santuários em que nós prestamos culto a Ele. Naquela época, o templo do Senhor em Jerusalém, o único templo, não esse monte que nós temos, aquele único templo em Jerusalém, não em São Paulo, em Jerusalém, aquele único templo representava a presença de Deus. E os utensílios sagrados estavam separados justamente para servirem o propósito da adoração de Deus. Mas o que a Escritura nos ensina é uma coisa diferente para o nosso tempo de hoje. É sobre outro tipo de uso consagrado e outro tipo de glória que é dada a Deus. Porque quando nós olhamos para esse texto e vemos Belsassar usando do templo de Deus, os instrumentos do templo de Deus, para trazer para os seus próprios fins, para a sua própria vontade,
nós vemos o juízo e a ira de Deus contra ele, nós nos lembramos de um outro momento em que o Senhor também mostrou juízo e ira contra o mau uso do templo de Deus. E esse momento está no Novo Testamento. E esse momento é quando Jesus vai ao templo. Quando Jesus vai ao templo, especialmente nos evangelhos sinóticos, como por exemplo o evangelho de Marcos, quando Jesus chega no templo de Deus e ele vê que ele está sendo usado para venda e compra e troca e para que as pessoas ali vendessem animais que depois seriam sacrificados e com isso elas ganhassem dinheiro sobre a vontade dos outros de trazer sacrifícios a Deus. Quando isso acontecia, o Senhor Jesus chegou lá e trouxe sobre aquele lugar juízo, ira. Ele virou as mesas, ele desceu um chicote lá que ele fez, ele mesmo fez, não é? Bateu com um chicote, e ele disse que aquela casa seria chamada de casa de oração para a bênção das nações. Não era para a bênção do próprio povo de Israel, era para a bênção das nações. Mas o que foi feito dela? Foi feito um covil de ladrões. Porque o que acontecia naquela época? Pessoas iam lá, vendiam animais, vinha uma pessoa de longe para o sacrifício, para trazer um sacrifício de animal a Deus. Chegava lá, alguém olhava, um inspetor e dizia assim, olha, esse animal não serve não, mas compra lá naquela barraquinha, que aquela barraquinha já está pré-aprovada. E com isso as pessoas ganhavam dinheiro vendendo a bênção de Deus, um lugar que era para mostrar e falar de justiça e paz de Deus para todas as nações, e se tornou um uso incorreto para o fim de benefícios próprios de pessoas que exploravam economicamente aquele espaço. Veja só, o rei Belsazar usou dos utensílios de templo para o seu próprio prazer e para celebrar o seu poder acima de Deus, ou seja, usou de coisas sagradas para fins do seu poder político. No Novo Testamento, homens usaram do espaço do templo e da própria prática do sacrifício para fins do seu próprio poder econômico. As duas coisas falam de opressão e as duas coisas falam de sacrilégio. Mas o mesmo Senhor Jesus Cristo que entrou no templo e purificou o templo e falou, esse templo deveria ser para a bênção das nações, disse que o templo seria derrubado e seria reerguido em 3 dias, e o texto bíblico fala que ele falava de si mesmo. E ele mesmo como templo reerguido há 3 dias, mas não para aí. A própria Escritura fala repetidas vezes, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, o apóstolo Pedro falando em 1 Pedro, que nós somos o templo espiritual, que nós somos pedras vivas com as quais se constrói um templo para se oferecer sacrifícios espirituais, em que o Espírito mesmo habita. Em nós o Espírito habita. O Espírito que estava em Daniel para interpretar aquelas palavras, o mesmo Espírito está em nós. E esse mesmo Espírito que está em nós não se submete a nenhum poder político e não se submete a nenhum poder econômico. A igreja de Deus, o templo do Senhor, o templo do Espírito, não está à venda. O templo do Espírito não está para ser arrebanhado por outro pastor que não é o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós afirmamos Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos falando, não existe outro Senhor. O único Senhor é Jesus Cristo. Isso me lembra o primeiro artigo de uma das declarações de fé mais bonitas da igreja, a chamada Declaração de Fé de Barmen. Lá na década de 30, quando Hitler subiu na Alemanha e submeteu ao seu poder as igrejas alemãs, surgiu um grupo de cristãos dizendo, não. A igreja não serve nenhum senhor, a igreja não serve nenhum Führer, que em alemão é o líder. A igreja não serve outro líder, ela só serve Jesus Cristo. Então esses cristãos, esses teólogos de várias tradições diferentes, escreveram um documento chamado Declaração de Fé de Barmen, e começa dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor da igreja e só Ele é a palavra pela qual a igreja vive. Olha que coisa bonita. A igreja não está submetida a nenhum poder político. A igreja não está submetida a nenhum poder econômico. A igreja não está à venda. E a gente aprende isso de Daniel também. O rei fala, olha, se você interpretar, você vai ganhar aqui essa capa, essa corrente, e você vai ficar o terceiro no poder da Babilônia. Então, terceiro, talvez, primeiro Nabonido, ele segundo, Daniel terceiro, se é que Nabonido ainda era rei ou não, se os persas já tinham destronado ele, não sabemos. Mas ele fala isso, você será o terceiro. E Daniel diz, não quero, não importa, eu vou te falar sim, vou te falar, mas não porque você está me dando presente, eu vou te falar porque quem me comissionou foi Deus.
Porque quem me deu palavras para falar para os reis, palavras proféticas, foi Deus. E a igreja diz a mesma coisa. Nós não estamos à venda, nós não somos arrebanhados por ninguém, nós não somos um partido político, nós não somos guiados por ideologias humanas, nós não somos comprados por ninguém, nós não vendemos a nossa fidelidade por privilégios, nada disso importa para nós. Nós somos servos única e exclusivamente de Jesus Cristo, porque fazer qualquer outra coisa é sacrilégio. E nós não somos sacrílegos, nós somos consagrados. Por isso nós como igreja dizemos que nós só servimos ao único Rei. Nós consagramos a nossa vida ao único Rei. Tudo que nós somos e dedicamos todo o nosso ser a Ele. Que Deus nos abençoe e nos mantenha fiéis a essa palavra. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Estamos chegando ao fim de mais um culto e mais um culto online. Estamos encerrando mais essa programação. Infelizmente, ainda não estamos nos nossos cultos presenciais. Aguardamos com grande expectativa esse momento, não é? Em que nos encontraremos reunidos e louvando ao Senhor juntos. Ah, irmãos, vai ser tão bom. Mas enquanto isso, nós louvamos ao Senhor, cada um nas nossas casas, exaltando o seu nome, sendo edificados por esses meios que nós temos para fazer isso. Vamos orar, querido, entregando ao Senhor essa nossa adoração? Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o Rei sobre toda a terra e nós rendemos ao Teu nome glória, honra, louvor, especialmente, ó Deus, na nossa vida. Como diz a Tua Escritura lá no livro de Efésios, no capítulo 3, que a Ti seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todo sempre. Que todo sempre o Senhor seja glorificado na Tua igreja, pela nossa vida e pela vida de Jesus em nós. Que haja cada vez mais de Cristo em nós e cada vez menos do velho homem nas nossas práticas. Guarde-nos nessa semana, guarde-nos, ó Deus, nesse tempo de afastamento e que em tudo, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.